Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero trazer mais um vídeo aqui com mais uma experiência, com o microprocessador Z80. Para isso eu estou utilizando a minha placa Z80, E a experiência ela está bem aqui no protoboard aqui, ó. Hoje nós vamos ver um pouquinho de um CI muito bacana chamado SN76489AN da Texas, que é um gerador de tons, senhores, é um gerador de, por assim se dizer, de sons, muito utilizado em games ainda da década de 80 e principalmente década de 90. Esse cara, por exemplo, está presente no console SG-1000 da Sega, tá? E em alguns CIs desse clone em versões do Master System. Tá? O Master System, quando usou o PSG, era esse chip, E a versão FM da Yamaha, aí passou a ser o YM2413, mas esse CI aqui foi bastante utilizado, está presente em muitos consoles, muitos videogames. Este carinha aqui é o gerador de tons e sons e até ruídos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o circuito que eu usei, que está bem simples, tá? Dessa vez eu não implementei no mesmo, não quis fazer uma parte de endereços para ligar diretamente ao barramento. Eu liguei direto na saída do 8255 para um controle mais direto, tá? E nós veremos também um pouco da teoria desse CI, como é que é feito o controle dele, os seus registradores e tal. E eu vou apresentar um pouco do programa, bem simples, tá? Que eu estou chamando este vídeo aqui de parte 1, tá? Eu ainda pretendo fazer uma parte 2 aí, evoluindo um pouco no uso do CI, ok? Então vamos lá. Então vamos lá dar uma olhadinha, aqui no circuito que eu preparei. Ele é bem simples, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Acho que já dá para ver legal. O principal aqui, tá? É o CI, SN76489AN da Texas, tá? Eu liguei ele diretamente na saída do barramento que eu tenho na minha placa do 8255, tá? Então, vocês poderiam aqui utilizar um 8255 ou qualquer outra coisa no Z80, desde que você tenha, a parte de I/O conectada. Como eu falei, eu não quis nessa primeira versão construir um decodificador de endereços para ligar diretamente ao barramento do Z80. Penso em fazer isso conforme o projeto for evoluindo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no porte A ligado à parte de dados. Percebam, senhores, que está invertido aqui, ó. PA7 aqui, ó, veio em D0. Por quê? Porque no manual, no datasheet, ele trata D0 como MSB e o D7 como LSB. Tá? Então, ou você faz essa inversão aqui diretamente no hardware, ou você tem que ficar fazendo um swap do byte que você vai enviar. Eu preferi, para ficar uma coisa mais simples, inverter aqui, tá, o MSB com o LSB no porte A, tá, do 8255. Nós temos aqui também os pinos de controle. Eu estou usando apenas o WE, tá, que habilita a escrita, é o Write Enable, tá? Ele está ligado em PB7, também do 8255. O Chip Enable eu já deixei direto para GND, ou seja, está sempre selecionado, ok? Este Red eu vou explicar mais lá na frente, qual é a função dele, tá? Não é utilizado. Eu tenho um clock, eu preciso de um clock. Eu construí um circuitinho aqui de clock simples,
tá? Utilizando um cristal de 4 MHz e 3 portas de um 74LS04 para fazer esse clock para mim de 4 MHz. Se você tiver aí um cristal daqueles tipo DIP, tá? Você pode usar ele direto sem nenhum problema, tá? Do contrário, você tem que fazer um circuito porque ele precisa já do clock direto aqui, não dá para ligar cristal aqui, ok? Eu tenho na saída dele, tá? A saída de áudio, eu construí um pequeno amplificador, tá? Baseado no LM380N8, que é o de 8 pinos, tem a versão de 14 também, né? Bem simples, baseado no que coloca o manual, ok? Apenas para que eu pudesse ter o áudio. E tenho aqui um potenciômetro também na entrada, né? Que é para regular o meu volume, vamos dizer assim, que ele é bem forte, tá? Aqui eu tenho a ligação VCC-GND do CI e um LED, né, que é sempre interessante para indicar ligado. Então, como os senhores podem ver, é um circuito bem simples, não é um circuito complexo, tá? E é exatamente o que a gente tem ali no protoboard. O SN76489, um 74LS04 para fazer o clock e o LM380, tá? Que é aquele 6 menor de 8 pinos, que é o amplificador, ok? Então, basicamente, este é o circuito. Então, senhores, vamos lá dar uma olhadinha, né? Aqui no SN76489AN, para entender um pouco mais sobre o seu funcionamento, né? Eu vou começar apresentando ele aqui, colocando o seguinte. Ele tem 3 geradores de tons programáveis, tá? Ele tem um gerador de ruído branco programável. Esse gerador de ruído, por exemplo, é muito utilizado nos games para simular som de explosão, vento, um helicóptero passando, um jato, coisas do tipo foguete, enfim, tá? Ele é bastante utilizado para isso, tá? Eu tenho atenuação programável para todos os canais, então eu tenho 3 canais de tons e mais um canal de ruído. Então eu tenho atenuação programável para cada um desses canais, tá? Por quê? Quando o CI é alimentado, todos os canais ficam no volume máximo. Você vai sempre trabalhar com nível de atenuação, ok? Eu tenho a possibilidade de geração de sons simultâneos, ou seja, os canais trabalham de forma independente. Eu posso estar gerando um tom num canal, um outro no outro, um ruído no outro canal, tranquilamente, tá? Os níveis de tensão compatíveis são TTL e ele utiliza clock de até 4 MHz. Uma atenção aqui, senhores, é o seguinte: a versão AN, o clock pode ser superior a 4 MHz, ok? O manual coloca que ele alcança clocks superiores, ele aceita clocks superiores a 4 MHz, porque a versão AN, ela divide, tá? O clock interno é dividido por 32. A versão A, existe uma versão apenas com, né, o sufixo A, ela já divide o clock por 4, porém a sua frequência máxima é de 500 kHz. Mas por dividir por 4 você tem aí uma compensação, ok? Então, basicamente são essas as principais características deste CI. Aqui eu tenho o pinout, tá? Eu tenho o pinout, eu tenho os pinos de dados, né, para entrada de dados de D0 até D7, que é onde eu vou entrar com todos os comandos, né? A programação de frequência para os canais de tom, né? Também para o gerador de ruído, a atenuação e outros, tá? Colocando aqui, olha, senhores, o D0 aqui é o meu MSB e o D7 é o LSB. Então, D0 passa a ser o mais significativo e D7 o menos significativo. Está invertido, tá? Por isso que eu já inverto lá na entrada aqui direto, tá? Eu coloquei o porte A do 8255 ligado de forma invertida. Eu tenho um pino de chip enable, tá? Quando em 0 habilito o CI, quando em 1 desabilito o CI, que é esse OE aqui, tá? No caso, no meu circuito eu estou usando ele conectado de forma direta no GND, tá? Então o chip fica sempre habilitado. Eu tenho um pino de write enable,
tá? Quando em 0 ele habilita a escrita e quando em 1 ele desabilita. Então o que eu faço aqui para escrever basicamente é um pulso. Eu vou colocar os dados, tá? no barramento de dados e vou colocar, né, esse pino aqui em low, tá? Em 0, aguardar um período e depois voltar ele para nível lógico alto, né? Que aí o CI entende que é para ler o que está ali. Esse pino red aqui, ele é um pino de prontidão. Quando ele está em 1, ele está dizendo para o microprocessador que estiver conectado aqui que ele está habilitado para uma leitura, tá? Através dos pinos de dados. Se ele estiver em 0 é porque ele está processando, então ele não está pronto para leitura. Esse pino red é utilizado quando você tem uma dinâmica muito forte, né? Um envio muito forte de dados, está trocando a toda hora uma série de tons, por exemplo. Então você precisa usar para evitar erros de programação aqui. Ok? Nós temos o pino de clock, que é uma entrada de clock. Lembrando, aqui não dá para ligar um cristal de forma direta, a não ser que esse cristal seja do tipo DIP, que já tem um circuito interno. Senão você tem que construir o circuito conforme eu fiz ali no meu circuito que eu demonstrei, né? Você tem que construir aqui a parte de clock. E tem a parte, né, o pino de saída de áudio, tá? Que é aqui o pino 7. O pino 9 não é utilizado, GND no 8 e VCC no 16, ok? Vou começar a falar um pouquinho dos registradores, tá? Esses registradores têm que eles têm sempre esses bits aqui. Esses bits vão determinar com qual registro interno você quer falar. Então nós temos um valor para o gerador de tom do canal 1, canal 2, canal 3 e também para a atenuação, ok? Sempre você vai encontrar estes bits aqui, tá? Nos registradores. Então eu já estou destacando eles aqui, tá? Para mais à frente ficar mais simples a gente observar isso aqui, ok? O registrador que eu quero falar, tá? É o registrador de controle de tom. Esse registrador de controle de tom você tem um para o canal 1, canal 2 e canal 3. Lembrando, mudando aqui, ó, esses 3 bits aqui, eu estou programando ou o canal 1, ou o canal 2, ou o canal 3, conforme a gente viu aqui, ó. Canal 1, canal 2 e canal 3, tá vendo? Ó? Eu mudo esses bits aqui, exatamente aqui. Este bit é sempre 1. Aqui está colocado como bit 0, mas a gente já inverteu isso aqui lá. Então aqui é o bit mais significativo, porque para este CI, este passa a ser o mais significativo. Então como é que eu monto? Tá? Esse registrador de tom, tá? Ele precisa de 2 bytes para o envio da frequência que você quer trabalhar. Sim, frequência, ele não faz mágica. Você precisa calcular exatamente a frequência que você quer que esse gerador de tom assuma, ok? Para isso eu tenho essa fórmula aqui, onde n aqui, este n, assume um valor binário de 10 bits, ok? Eu tenho aqui o clock de referência, que é o clock que eu estou usando no circuito. Ele vai ser dividido por 32, esse 32 eu já falei sobre ele, multiplicado pela frequência que você quer que o gerador de tom assuma, tá? Lembrando que tanto aqui o clock quanto a frequência, você passa os valores, usa essa fórmula, né, os valores têm que estar em Hertz, tá? Então, para um exemplo onde eu estou usando um clock de 4 MHz, quero emitir a nota Lá, que tem 440 Hz, no gerador de tom do canal 0, tá? Eu vou ter esse cálculo aqui, ó. Seria os 4 MHz dividido por 32 multiplicado por 440. O valor obtido é 284 decimal. Convertendo isso para binário, eu obtenho isso aqui, ó. E eu já pego 10 bits. Sempre 10 bits. É o que cabe, não cabe mais de 10 bits aqui. Tá? E na hora de passar, eu tenho que fazer uma jogada. O primeiro byte que eu vou passar, o bit aqui, o primeiro, né, o mais significativo, sempre 1.
Em seguida, né, o endereço do registrador, ou seja, do gerador de tom, no caso aqui é 0, tá? 000, eu mostrei ele aqui, ó, tá? 000, e aqui entra a jogada. Esses 4 últimos bits, eu tenho que pegar a parte aqui, ó, mais significativa, tá? Aqui, ó, ela vem aqui, ó, ok? Então esta parte aqui, ó, menos significativa, encaixa aqui, ó, nessa parte menos significativa deste byte aqui, ó. E o byte fica pronto para ser enviado. Este é o primeiro byte. O segundo byte, tá? Eu vou ter sempre 0 aqui, tá? X aqui tanto faz, então 0 aqui. E quem é esta parte aqui, ó, tá? Esta parte aqui eu tenho 0, 1, 0, 0, 1, é justamente este cara aqui, ó. A parte, vamos chamar assim, mais significativa do byte n calculado. Ela encaixou aqui, ó, 01, 0001. Com isso eu tenho os 2 bytes. Eu passo primeiro 1 e em seguida o segundo byte. Todo registrador de controle de tom precisa desses 2 bytes sempre, ok? E é exatamente assim que você vai calcular. Este cara vem aqui e este outro vem aqui. E lembrando que isso aqui, ó, é o endereço do registrador de tom que eu quero escrever, ok? Para trabalhar com o meu registrador de controle de ruído é um pouco mais simples, é um único byte. Tá? O bit mais significativo sempre 1. Tá? Lembrando que esse bit 0 aqui é MSB, nesse CI. Tá? Aqui eu tenho o endereço, preciso do endereço do registrador. Segundo aquela tabela que eu apresentei, é este aqui, é o que eu vou colocar. Em seguida, eu tenho o FB, se eu quero que esse tom seja periódico ou do tipo ruído branco. Ok? Este bit aqui, ó, ele está aqui, ó. E em seguida, esse NFO, NF1 aqui, NF0 e FN, desculpa, NF0 e NF1, tá? Aqui, ó, o que eu tenho é o clock de referência que eu estiver trabalhando, meus 4 MHz dividido por 512 na primeira opção, dividido por 1024 e dividido por 2048. Ou seja, ele vai gerar um som a partir da divisão disso. Ou eu posso trabalhar com a frequência que tiver dentro do gerador de tom do canal 3, que também é bastante interessante quando você quer um ruído já mais específico, tá? Do tipo periódico ou ruído branco, tá? Eu já tenho o meu registrador de controle de atenuação. Conforme eu falei, quando você alimenta o CI, todos os canais ficam em volume máximo, tá? Eles vão estar nessa opção aqui, em volume máximo, tá? Aqui você tem os endereços do, né, registrador, ou seja, dos registradores de atenuação do canal 1, 2, 3 e ruído, tá? Então, geralmente, quando você alimenta esse CI, o seu programa, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar a atenuação de todos os canais no máximo, antes de qualquer coisa, tá? Então, todos vão estar aqui. A gente vai ver isso mais à frente no programa que eu preparei, ok? Então, aqui nós temos o R e aqui nós temos os bits que são passados para atenuação, tá? De 2 dB, 4 dB, 8 dB, 16 dB ou mute, ok? Assim funciona o controle de atenuação. Eu tenho ele em escalas, tá vendo? Eu não tenho ele de forma, por exemplo, a colocar aqui 16 níveis, tá? Eu não tenho isso, ok? Então, senhores, dá uma olhadinha aqui, né, no programa. Deixa eu aumentar um pouquinho o caractere, eu acho que vai ficar melhor, tá? Eu começo todo o programa, né, com o cabeçalho, já coloquei isso para os senhores, né? O nome do programa, desenvolvimento, data, versão, pinos utilizados, como usar o montador ou compilador, enfim, o máximo de informações que puder.
Esse include aqui é necessário para ele tem algumas definições importantes da minha placa. Aqui algumas definições do módulo, tá? A principal aqui é WE-ON, tá? Que liga, né, o pino WE. Eu preciso ligar ele em 0. Em 0 eu habilito a escrita, e o WE-OFF que desabilita, né, a escrita quando em 1. E o número de escalas que eu quero tocar a gente vai ver à frente. Senhores, é importante aqui no caso da minha placa, em muitos casos de placa, como eu estou executando o programa em RAM, eu tenho que passar um endereço inicial aqui para o montador, porque todos os saltos que ele fizer vão considerar como endereço base o endereço 8000, que é o endereço base da RAM lá na minha placa, ok? Tá? E agora a subrotina principal. Eu começo de cara aqui, ó, colocando o pino WE em high, tá? Eu já coloco ele de cara em high, ou seja, desabilitando a escrita, e ele está lá no meu port B, eu envio para o 8255 aqui. Na sequência, eu chamo uma subrotina que vai silenciar todos os canais, né? Conforme eu detalhei lá, eu silencio os canais. Ela está aqui, ó. Senhores, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou carregando diretamente o byte 9F, que eu sei que é o modo mute do canal 1, tá? Enviando, tá? Através da subrotina sendByte. Aqui 0BF, né, que seria BF, o meu compilador exige o 0 na frente quando eu tenho, né, uma letra, vamos colocar assim, né, do hexadecimal, para o canal 2, DF para o canal 3 e FF para o noise. Tá? É só consultar a tabelinha lá, ok? Então eu estou colocando um mute no canal. E aqui eu tenho o meu sendByte. O meu sendByte, senhores, ele é bem simples. O que eu faço é eu pegar o byte colocado no acumulador A e jogar ele para o meu porte A. Tá? Em seguida, eu abaixo, né, coloco em low meu pino de WE, jogo esse valor no porte B, que é onde está o pino PB7, que está fazendo esse controle, e aqui eu vou aguardar 1 milissegundo. Tá? Com essa minha subrotina, eu carrego o DE com 0,1, então ela entende 1 milissegundo. Então eu vou fazer uma espera ocupada de 1 milissegundo. E na sequência, eu levanto novamente o pino WE, colocando ele em modo high, né, em high ou em 1, tá? 1 lógico, ok? E retorno. Então essa é a segunda função, tá? Voltando aqui no main, eu após silenciar os canais, eu faço uma espera ocupada de 2 segundos, tá? Liguei, silenciei os canais, vou aguardar 2 segundos, tá? 2 segundos depois eu começo a tocar uma escala que eu fiz, né? Que é o que a gente vai ver lá no exemplo, tá? Na verdade são 2 escalas, porque eu estou aqui, ó, com 0,2, é a quantidade de escalas que eu coloquei para essa versão, ok? Aqui, ó, call scale. E eu vou fazer isso eternamente. Vou fazer eternamente. A minha função call scale, ela não é muito complexa, tá? Eu começo carregando C com 0. É através de C que eu vou analisar se eu já toquei as 2 harmônicas ou não. Carrego o meu B com 7, porque são 7 notas. E aqui, ó, eu pego o endereço já do primeiro byte para a primeira nota, que seria Dó. Está aqui embaixo, senhores, os bytes que eu calculei com aquela fórmula lá. Usando aquela fórmula, você chega nesses bytes aqui, ó, para Dó, Ré, Mi até Si, e depois para a segunda escala de Dó até Si também, ok? Então, esse meu play scale, essa minha função aqui, ela vai tocar todas aquelas escalas. Então, eu começo com a primeira nota, já envio subindo o volume do canal 0, tá? Porque ele estava em mute. Agora eu já subo ele, mando o byte que eu preciso para volume máximo, tá? E agora aqui, ó, eu começo a enviar o byte que está dentro do ponteiro aqui, ó. O HL para mim é mais ou menos um ponteiro, ou seja, aqui eu estou com um endereço, tá? Endereço de DO. E aqui eu vou pegar o conteúdo
colocar em A e enviar. Ou seja, enviei o primeiro byte. Tá? Vou incrementar HL, tá? E na sequência pego o byte que agora está apontado e envio, porque são sempre 2 bytes, né, para o gerador de tom. Enviei o primeiro e o segundo. Na sequência aqui eu faço o quê? Eu dou um tempo de 500 milissegundos, porque o CI já está tocando esta nota aqui, já está gerando esse tom para mim. Ok? Incremento novamente o HL e decremento B aqui, são 7 notas. Tá? Enquanto ele não for 0, eu não prossigo. Então eu fico aqui tocando todas aquelas 7 primeiras notas. Ok? Cada uma contendo 2 bytes. Quando B for 0, eu consigo evoluir aqui. Aqui o que eu faço é fazer uma atenuação gradativa do canal 0. Tá? Eu vou fazer uma atenuação gradativa do canal 0. Tá? Eu começo em 91 e vou até a 0. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu faço 16 vezes com uma espera de 50 milissegundos. Mas eu expliquei lá atrás que são só 4, né, estágios. Então, o valor que eu vou estar mandando e que está fora, ele está ignorando. Mas eu tenho aqui uma carga, tá, a cada 50, então a minha atenuação acontece a cada 200 milissegundos. E funciona bem, tá, senhores? E é o que este pedacinho aqui faz. Ok? E aqui, ó, por exemplo, eu estou salvando o A em B e aqui eu restauro ele para ir incrementando até chegar na minha comparação. Enquanto eu não tiver isso, eu vou me manter aqui no vol loop e vou fazendo esse incremento da minha atenuação. Passou esse incremento da atenuação, eu vou carregar B novamente com 7, porque são 7 notas. Vou incrementar o C e vou carregar em A para comparar aqui com scales. Se eu cheguei em 2, eu vou sair. Se eu não cheguei em 2, eu vou estar em 1. Notem que eu já incrementei uma vez aqui HL. E aqui, ó, eu vou voltar para onde? O volume máximo, porque eu fui decrementando o volume, ou seja, fui atenuando até chegar em mute. Então agora eu tenho que voltar aqui para volume máximo e seguir até a próxima escala. Vou fazer tudo de novo, inclusive atenuando a última nota, tá? Até chegar aqui novamente na comparação, onde ao incrementar C, que agora é 1, ele vai para 2. Ao comparar, eu saio e retorno para a função main, tá? E faço novamente. Tá? Senhores, esse é o programa. Ele vai estar disponível lá no meu site. É só acessar, o link está aí na descrição. Entra lá em eletrônica e microcontroladores. Você vai encontrar lá um grupo, uma seção de Z80 e você vai ter lá o material para download, ok? Bom, senhores, vamos lá, né, para o teste. Vou ligar aqui. Senhores, notem que automaticamente a caixinha já está emitindo ruído, né? Então vou aqui no controle de volume, ó. Vou jogar para 0 aqui manualmente, né? Conforme eu falei, né? Quando você liga, tá? O áudio dele fica no máximo, o volume no máximo. Só depois que a gente roda o programa que a coisa vem a funcionar. Então vamos aqui, né? Deixa eu chamar o meu Minicom, tá? Dá um barra aqui, 2, aguardando o arquivo, mandar por Xmodem. Primeira coisa, eu tenho que mudar de pasta. Está na pasta SN 76489. Pronto, e o programa vai ser o SN 76489.bin, ok? Carregou, tá? Agora eu vou aumentar aqui novamente o volume para a gente ver, né, a ação do mute e em seguida a ação do
Então é isso, senhores. Este é o programa rodando e o SN aqui executando o programa que a gente viu agora há pouco. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho. Eu acho que dá para ouvir bem, né? Eu acho que dá para perceber, né, a última nota na escala, né, sofrendo aquela atenuação que eu coloquei lá no programa, tá? Então, senhores, eu espero que tenham gostado desse vídeo, né? Eu pretendo fazer uma parte 2 dele, ou seja, apresentar, no caso, sei tocando mesmo uma música, algo do tipo, né? E talvez, se for possível, até ir evoluindo para chegar e usar os outros canais, usar canais de forma simultânea, ruído branco, enfim. As experiências aqui são muitas, né? Eu acho que dá para evoluir bastante coisa, tá? Então, senhores, eu vou agradecer a todos que assistiram até aqui, tá? Vou pedir para deixar aquele like caso tenha gostado do vídeo. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal para dar aquela força, né? Não se esqueça aí de tocar o sininho aí para receber, né, as notificações dos próximos vídeos, né? Então, senhores, é isso. Muito obrigado e até a próxima.